Eu estou com o prefeito de Taquari e o novo presidente da FAMURS conosco ao vivo. E nós conversamos aqui, o Maneco Hussein, prefeito de Taquari. Eu estou aqui com o Dr. Marcelo Malma, que é pneumologista, médico do pulmão aqui, tem um trabalho fantástico, ele conversa conosco toda sexta-feira aqui e é um cara assim muito para frente, muito estudado, viaja muito pro exterior dos seus seminários. Você que é prefeito de Taquari conseguiu colocar 10 leitos em Taquari, numa cidade de 20 mil habitantes. É interessante que eu fiz questão de tu ouvires um pouquinho o doutor Marcelo junto aqui, porque eu acho que a gente aprende a cada dia, né, Maneco? Bom dia, meu amigo. Bom dia, é um prazer estar contigo mais uma vez, com todos os ouvintes da Acústica FM. Não há dúvida, né? A nossa vida é um eterno aprendizado. E eu estava ouvindo aqui entrevistas sobre medicação, enfim, toda a polêmica que, infelizmente, nós também estamos vivendo no país sobre este assunto, e aprendendo sempre, trabalhando muito. E como tu disseste, aqui em Taquari, nós desde o início da pandemia temos adotado inúmeras ações e uma delas foi imediatamente iniciar a construção de 10 leitos de UTI, que hoje já estão regulados pelo Estado, já estão ocupados, 4 deles com pacientes de fora de Taquari. Então, enfim, fazendo a nossa parte aqui para colaborar no combate a esta pandemia. É uma obra que foi feita com recursos próprios, os equipamentos foram comprados com recursos próprios do município e mais o auxílio da comunidade. E continuamos aqui com os investimentos no hospital, esperando inaugurar a semana que vem um novo centro cirúrgico aqui também. Que bom. Maneco, só por curiosidade, quanto é que custa um leito de UTI em equipamentos e montagem de um leito? Nós gastamos aqui para esses 10 leitos de UTI, R$600 mil para fazer a obra física, né, de adaptação do espaço, a troca do piso, enfim, uma série de questões que tem que ser cumpridas numa UTI, e gastamos cerca de R$4 milhões na compra dos equipamentos completos da UTI. Sim, e como é que vocês arrumaram o recurso para comprar isso? É caixa ou financiamento? Não, dinheiro do caixa do município. Nós aqui em Taquari, desde janeiro de 2017, início do segundo mandato, portanto, nós temos apenas 2 secretários nomeados na prefeitura, nós reduzimos em cerca de 80% os CCs, isso nos deu uma economia de 12 milhões nesses 4 anos, e é deste recurso que nós fizemos uma série de investimentos, inclusive este. Obviamente, para outras obras a gente buscou também outras fontes de financiamento, sim, mas no caso específico da UTI e dos equipamentos, foram recursos próprios da administração, que nós tínhamos guardado, economizado, daí mais recursos da comunidade. Nós captamos cerca de R$1 milhão em recursos da comunidade, das empresas locais e de toda a população de Taquari, que abraçou a ideia e nos ajudou a construir esses 10 leitos aí em menos de 60 dias. Prefeito Marcelo, o doutor Marcelo Malma quer te fazer umas colocações. Por favor. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia. Minha família é toda aí de Lajeado, meu irmão inclusive mora em Lajeado, aí, muito próximo aí, região próspera de vocês. Prefeito, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual é o custo, são 10 leitos de UTI, qual é o custo mensal de funcionários, aí incluído os médicos, né? Tu tem que ter médico exclusivamente para essa UTI, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, separando do hospital. Qual é o custo mensal que custa para o hospital uma UTI com 10 leitos de funcionários? Aqui no nosso hospital, o custo dá em torno de 380 a 400 mil reais por mês para manter a equipe necessária para os 10 leitos de UTI. Como nós habilitamos esses 10 leitos no Ministério da Saúde, o custeio desses 10 leitos é do Ministério da Saúde, pelo menos por esses 3 meses agora da pandemia. O custo hoje total, esses 400 mil, são custeados pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, obviamente, seu custo só da equipe para os 10 leitos, né? Não do restante do hospital. Sim, só para os 10 leitos. Isso. 400 mil físico para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Isso, intensivistas, fisioterapeutas, um médico epidemiologista, enfim, toda a equipe necessária que as portarias que regulam aí o funcionamento das UTIs indicam como necessárias para habilitar o seu funcionamento. Sim, prefeito Maneco, tomaste posse quarta-feira de noite, 1 ano de presidência da FAMURS. Quais os desafios que você predispõe na sua proposta de trabalho para esse ano representando a todos os prefeitos do Rio Grande do Sul?
A FAMURS conta com 44 anos de história e eu não tenho dúvida nenhuma que este é o período mais desafiador desde a sua fundação, né? Nós iniciamos o ano já com estiagem, logo em seguida fomos aí atropelados por esta pandemia, depois um ciclone com vendaval, enfim, né? Uma série de consequências, agora enchente em algumas regiões, inclusive aqui no Vale do Taquari, e nós ainda temos até o final do ano eleições municipais e a troca das gestões, tudo isso num ano de extrema dificuldades para todos nós, né? Então o período vai ser muito desafiador. Obviamente essas pautas vão estar no dia a dia da FAMURS, eu não tenho dúvida disso, mas nós temos inúmeras questões que nós precisamos tratar, inclusive para o pós-pandemia, para auxiliar os municípios a buscarem as soluções para esses problemas que nós estamos enfrentando no dia a dia. O ano que vem, por exemplo, será um ano em que as receitas dos municípios vão cair muito mais do que já estão caindo este ano. Os novos gestores vão ter uma série de dificuldades e nós temos que estar ao lado deles, tentando achar soluções facilitadas para esses problemas. Nós temos até o final do ano o encerramento do Fundeb, que é o fundo que sustenta a educação pública em todo o país, e nós precisamos renová-lo, e o Congresso ainda não iniciou esse debate da forma como ele deve ser feito. Então, ou seja, as pautas são muitas, são inúmeras, e a FAMURS vai ter que estar muito presente, muito atuante, trabalhando com muito diálogo, muita responsabilidade para cumprir o seu papel aí, não decepcionar os prefeitos e prefeitas do estado. Uma das propostas do presidente Jair Bolsonaro, e aí que eu quero ver a tua opinião sobre isso, é descentralizar o que diz respeito às verbas indo para a União e depois voltando em migalhas para os municípios. Tu acha que há ambiente para tentar, aproveitando todo esse problema da pandemia, dessa articulação acontecer no Congresso, e se não é uma vontade daqui a pouco dos deputados federais e senadores de que essa transferência direto para município pode prejudicar um pouco a questão eleitoreira dos deputados atuais, prefeito? Primeiro, uma coisa que tem que ficar bem clara aqui entre nós, né? Sim. Uma coisa é o discurso, a outra coisa é a prática, né? Então nós já temos 1 ano e 7 meses de governo do novo presidente, e até este momento nenhum movimento, nenhuma sinalização sequer foi feita para cumprir a promessa de menos Brasília e mais Brasil. Pelo contrário, todas as propostas até agora apresentadas pelo governo federal, elas concentram mais recursos em Brasília e menos recursos nos municípios. E segundo, a parte final da tua afirmação também é verdadeira. Este modelo de pacto federativo, concentrando recursos em Brasília e fazendo com que os prefeitos e prefeitas tenham que pedir, implorar para os congressistas recursos, eles obviamente favorecem os deputados e senadores no momento da eleição. E estou dizendo isso de todos os partidos, não é do partido A ou do B, são de todos eles. Este modelo favorece todos os atuais legisladores e, obviamente, eles infelizmente não têm intenção de modificar. Apesar de que esta pandemia, a pressão tem aumentado, nós temos conseguido algumas vitórias e nós vamos sim continuar com esta boa pressão, com este bom diálogo, exigindo que o governo federal cumpra a sua promessa e que o Congresso Nacional também faça o seu papel de aumentar os recursos direto para os municípios e não aqueles via emenda, aqueles via favores, né? A gente precisa de recurso fixo mensal para o sustento dos municípios e esta pandemia deixa escancarado para nós que quando precisa, que quando aperta e quando a população grita, quem atende é o prefeito, quem atende é o vereador, quem atende é o secretário, ou seja, quem atende é o município. E se quem atende é o município, o recurso tem que estar no município. E esta bandeira nós vamos defender com muita força, com muito empenho, com muita dedicação, frente ao Congresso Nacional e ao governo federal. Prefeito, vocês estão de bandeira laranja aí em Taquari, né? Bandeira laranja, aguardando hoje à tarde para que assim permaneça. E alguma expectativa, o senhor está percebendo alguma expectativa do Estado do Rio Grande do Sul diminuir as regiões de bandeira vermelha? Não há nenhuma sinalização do governo do Estado de fazer alterações no modelo de distanciamento controlado que possam mudar significativamente o decreto. Alguns ajustes foram feitos nas últimas semanas, alguns inclusive a pedido nosso e das associações regionais, como por exemplo a possibilidade dos municípios recorrerem dos números das planilhas para alterar as bandeiras, né? Aquela decisão também de excluir os municípios pequenos que não têm casos nos últimos
14 dias para poder manterem numa bandeira menos gravosa, mas fora isso não há nenhuma sinalização de mudança significativa no decreto, especialmente porque nós estamos agora no pior período desde o início da pandemia e infelizmente os números têm aumentado muito, especialmente da ocupação dos leitos de UTI e do número de casos graves. Então nós não temos expectativa de nenhuma mudança drástica aí no decreto, pelo menos pelas próximas semanas. Estamos com o comércio fechado aqui na região da Costa Doce e o pessoal enlouquecido, prefeito. Tá difícil. Exatamente. Nós, inclusive, recebemos na FAMURS a semana passada o presidente do Sindicato de Lojas aí de Camaquã, o Otávio, conversou com a gente sobre isso. A partir dele, nós já desencadeamos uma série de conversas com outras regiões também, com a participação dele, inclusive, sobre este tema, e nós temos, que é o nosso papel, fazendo diálogo com o governo do estado, sem alarde, nos bastidores, procurando encontrar alternativas que possam melhorar esta situação para todo o estado, mas especialmente nas regiões que estão na bandeira vermelha. Prefeito de Taquari, agora presidente da FAMURGS do Rio Grande do Sul até 2021, eu quero te agradecer muito o carinho e a atenção nos ter dado essa entrevista, em primeira mão. Desejar a ti e a toda a equipe de vocês um baita trabalho, que vocês consigam alcançar os objetivos e atender a todas as prefeituras. Obrigado ao Voltaire que intermediou esse contato. Estamos à disposição, prefeito, para divulgar as ações aí da FAMURGS e motivar cada vez mais a nossa população, viu? Eu que agradeço mais uma vez o espaço de estar junto aqui com vocês e espero logo que a situação amenize o mais rápido possível para que eu possa ir visitá-los e dar entrevista aí diretamente dos estúdios da rádio, como já fizemos algum tempo atrás. Um grande abraço e bom dia a todos. Obrigado, prefeito.